Agora, mais uma vez, virou moda o Vitor Pereira levar sapatada, né, do time do Corinthians. Foi o Fagner, depois o Roger Guedes. Eu acho que a assessoria do Corinthians está fazendo de propósito. Vamos botar todos os jogadores para falar, né? E todos eles vão falar mal do Vitor Pereira. Porque agora o Juliano, tá? O Juliano chutou o balde contra o Vitor Pereira. Ele deu uma entrevista ao podcast Inteligência LTDA e falou sobre alguns bastidores da passagem do português pelo Corinthians. Vamos colocar aí na tela, né, que ele faz críticas fortes ao Vitor Pereira. O Juliano diz: quando ele chega, a gente vai jogar a semifinal do Paulista contra o São Paulo. O Fagner se machuca e a gente joga com 3 zagueiros. Algo que a gente nunca tinha treinado na vida numa semifinal contra o São Paulo. Depois tiveram situações em que a gente jogou com a linha de 5, que nunca tinha treinado. Teve um dia que ele disse: olha, já entendi que não funciona. Chegou no jogo seguinte e teve linha de 5 de novo. Isso ia irritando o jogador. Nós começamos o jogo com um esquema errado. Linha de 5. Fizemos um jogão no primeiro jogo e fomos pra lá pra defender. Isso ele tá falando da final da Copa do Brasil com o Flamengo. Ah, sim, ele falou. Errado. Linha de 5. Fizemos um jogão no primeiro jogo e fomos pra lá pra defender. Falei, mas o nosso time é de jogar. Mas, bom, estratégia de jogo. No segundo tempo, muda e a gente domina. Acho que o erro dele de gestão foi não se adaptar ao futebol brasileiro. Ele tinha a ideia dele, fechada, e era isso. Nem os próprios auxiliares conseguiam passar as informações para ele. A gente fazia um tipo de trabalho específico que não era o ideal. Às vezes, você precisa fazer algo tático para o jogo. Um esquema tático. Aí começou a se posicionar de uma forma ruim para a imprensa quando a gente perdia. E o jogador fica desconfiado, irritado. Teve muito isso. Não foi só uma vez. Ele se posicionava assim por ser a personalidade dele. Ou seja, ele atacou tudo. Ele disse que ele armava o time errado. Ele disse que ele conseguia expor os jogadores nas coletivas de imprensa. E ele diz que os jogadores ficaram aliviados quando ele saiu. Mais um que fala que quando ele saiu os jogadores comemoraram. Não tem muita defesa pro Vitor Pereira, né? Mas tudo bem que tem aquele lado do que o Mauro César sempre diz. O jogador não tem que gostar de ninguém. Ele tem que seguir as ordens do chefe. Basicamente, no Corinthians, o trabalho dele foi muito ruim. Muito ruim. Independentemente de gostarem ou não gostarem do trabalho dele, eu até concordo que o cara é o chefe, ele se posiciona e acabou. O problema no Corinthians é que o trabalho dele foi muito ruim. E o trabalho ruim, agora os jogadores estão falando até no entendimento tático, a dificuldade de passar uma ideia de jogo e tal. O trabalho dele foi muito ruim. Nada que o credenciasse a mudar para um time ainda maior no momento, que hoje o Flamengo está no estágio de futebol. Outro patamar, como diria o Bruno Henrique. Outro patamar, e está mesmo. Então nada justificava essa troca. Isso só aumenta a dúvida de onde a direção do Flamengo resolveu contratar esse rapaz, que fez um trabalho péssimo no Corinthians. O trabalho dele foi muito ruim. E o Flamengo contratou da maneira que contratou, comprando a briga que comprou e tal, e está dando o resultado que está dando. Eu acho que está sendo na base rodízio de faltas. A cada 2, 3 dias vem um e bate. Então é isso que está acontecendo, mas o trabalho dele foi muito fraco mesmo. Mas o Flamengo decidiu contratá-lo, talvez pela bagagem internacional, essas coisas todas. A gente não sabe exatamente qual é. Essa é outra coisa. É exatamente o motivo que fez com que se o Flamengo tivesse contratado, por exemplo, Abel Ferreira, tinha uma justificativa. Estamos contratando o mais eficiente em saúde, o técnico mais eficiente trabalhando no Brasil. Mas contratou o Vitor Pereira. É isso. Agora, com relação a essas entrevistas todas, os jogadores estão abrindo o coração, mas está na base do rodízio de faltas, né? Tipo assim, você já tem um amarelo, agora entra você para dividir. Abrir a caixa de ferramenta mesmo, né? Mais do que no coração, né? Eu acho isso muito ruim. Assim. Porque entra uma coisa que me incomoda muito no jogador brasileiro. O Juliano falou de uma maneira, o Fagner e o Roger Guedes foram 3 caras que deram entrevistas recentemente, e muito entra naquela coisa, ele não falava muito com a gente, Cara, não tem que falar, ele tem que trabalhar e depende muito do que faz. É assim, ok, o cara tá aqui, ele vai ter que se adaptar ao que é feito aqui.
mas eu acho que isso ajuda a atrasar o desenvolvimento de alguns jogadores. Eu acho que isso também explica o porquê que vem buscar jogadores cada vez mais cedo aqui, para chegar lá sem os vícios, sem o vício. Não, nossa, o treinador me tirou, ele nem falou comigo. Eu acho que isso só reforçaria se eu fosse um dirigente europeu. Não, vou pegar um menino com 17 anos para chegar sem esses vícios lá, que aqui é outra história. Ô, Bruno, eu acho que isso é muito ruim. Eu concordo, mas também tem outro lado, que todo líder, ele tem que ter também um bom tato social. Cada vez mais para a gestão. Porque eu concordo que o Guardiola não é assim, dizem que o Klopp não é assim, mas eu acho que o Klopp não parece ser um cara frio, pelo que eu vi do Klopp. Eu acho que ele deve ser amigão de jogador, porque eu acho que tem muito esse negócio também, tem que ser treinador. Mas eu acho importante você se dar bem. Você se dá bem com o seu chefe, porque você trabalha feliz. O Abel é português e ele é um cara que se dá bem com o seu grupo. Ele tem um outro temperamento, que aqui também coloca tudo no mesmo português, é tudo igual. Tudo igual. Brasileiro é tudo igual. O Abel ele tem outro temperamento. O Abel se adaptou muito bem à maneira como o jogador brasileiro gosta de conviver. Mas eu acho que isso é ruim para o jogador brasileiro pensando no mercado externo. Se eu fosse um dirigente de fora, eu ia levar isso em conta de maneira negativa. Tá bom, ele não é assim, ele pode... Não estou dizendo que o Vitor Pereira é um anjinho, mas ele não é assim, tudo bem, mas uma hora ele vai trabalhar com um cara que é mais aberto, outra hora ele vai trabalhar com um cara que é mais fechado, outra hora ele vai trabalhar com um que arma o time de um jeito, e ele tem que se adaptar. Ok, se ninguém é obrigado a gostar do treinador, mas acabou, vamos embora. E não sei se o Corinthians conseguirá esse ano os resultados iguais. Para mim, o Corinthians, desde o Silvinho, desde que esse elenco foi formado, que foi no meio de 21, quando chegaram o Juliano, o Renato, o William, Roger Guedes, até por característica do elenco, acho que desde o meio de 21 até hoje, o Corinthians ele tem mais ou menos o mesmo padrão. É um time que joga bem em casa quando tem a bola, quando joga fora e às vezes é empurrado para trás, não consegue jogar bem. Quando o Renato está no campo é de um jeito, quando ele não está é outro. Eu acho que desde a metade do trabalho do Silvinho até hoje, o padrão é mais ou menos parecido. E os resultados com o Silvinho, com o Vitor Pereira e com o Fernando Lázaro também são bem parecidos. Então, também não sei se o Corinthians vai conseguir... o Lázaro eles gostam mais, é mais legal, é um cara que tem um melhor relacionamento pessoal, mas assim, de bola eu acho que tem até um estilo diferente. O Vitor Pereira é mais posicional, o Lázaro é mais de aproximação. Que também não tem problema. O Abel é posicional totalmente. O Diniz é aposicional. O Diniz não quer saber de posição nenhuma. Mas são gostos, são maneiras. Mas, no geral, continua sendo um bom mandante e um mau visitante. Olha, eu queria só lembrar o seguinte. Eu lembro bem de uma entrevista do Gabigol e depois de alguns 2 ou 3 jogadores do Flamengo dizendo que o Vitor Pereira é um cara muito legal. Deixem ele trabalhar em paz. Com ele. Estamos fechados com ele, está tentando nos ajudar, Só estou fazendo esse registro. Também e compreendo o desamor do Corinthians com relação ao Vitor Pereira. Por parte da torcida, a gente sabe isso. No elenco, a cada dia vai se revelando novas declarações aí sobre o descontentamento que esse personagem que dá a entrevista tinha com relação ao Vitor Pereira. Tudo isso a gente já sabe. Mas só estou lembrando que o Asmar falou, o cara tem que ter sensibilidade, o líder, não sei o que lá. Tudo isso é verdade. Mas o pessoal do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, em entrevistas, estão levantando a bola, blindando ou protegendo o Vitor Pereira em algumas respostas que eles não precisariam falar isso. Não jogamos bem, vamos jogar bem, é bom vencer, aquele discurso normal, padrão, certo? Protocolar, digamos assim. Mas aí acrescenta, o Vitor precisa de tempo para trabalhar e tal, estamos compreendendo. Só estou lembrando que não está acontecendo, digamos assim, pancadas ou estilingadas do elenco do Flamengo com relação ao Vitor Pereira. Eu, pelo menos, não lembro. Se vocês lembrarem... mas a gente já viu alguns jogadores saindo insatisfeitos, né? O Everton Ribeiro no último jogo, o Vidal jogando chuteira no banco. Claro, porque os jogadores do Corinthians também não falavam na época. Não falavam, agora todos falam que ele saiu. Mas só queria reiterar... Um pouquinho falou foi o Roger Guedes, o resto não. Mas eu queria reiterar só. O Roger Guedes fala mal, daqui a pouco o Dalai Lama ele fala mal, a Madre Teresa, o pacote Roger Guedes. O Fagner, ok. Agora, o do Juliano me parece mais importante, que o Juliano cita situações
muito complexas a versão dele, não sendo o Vitor Pereira, e agora, desde a pandemia, a gente não tem mais acesso aos treinos, ficam as versões, a gente não sabe se realmente não foi treinado. O que o Juliano coloca é algo, não vou dizer que grave, mas é algo que não é legal, de um modo geral, seja qual for a época, você ir para um jogo sem ter treinado. Nunca treinou, né? Nunca teria treinado, as versões do Juliano, e inclusive o perfil do Juliano é que é um perfil baixo, o Juliano não é um cara, é a primeira polêmica que eu me lembro do Juliano. Ele é bem discreto. É discretão, então assim... Isso, o Fagner, nem tanto, e o Roger Guedes, esse pacote, né? Agora, o Juliano colocar o que colocou e o que ele falou a respeito de questões táticas e questão de treinamento, não vou dizer que é grave, mas mostra mais ou menos que realmente não estava legal no Corinthians.